aqui com o Dalton Deus Pereira, né? Um homem abençoado, que faz parte aqui da Associação dos Engenheiros do Sul do Tocantins, a AESTO, e com o engenheiro Rodrigo Araújo de Oliveira, com experiência aqui na Valec, que é no DENIT, né? E hoje a gente vai falar um pouco com o engenheiro Rodrigo sobre essa questão, essa polêmica da duplicação da BR-153, que foi o assunto aqui da semana, onde tivemos aí muitas pessoas aí que pegaram carona na situação, né? Sim. Aí agora vamos conversar de uma forma mais técnica, né, o Rodrigo? E primeiramente vamos abrir aqui sobre essa questão que foi a polêmica mais alta no debate, foi essa questão do prazo de 20 anos, né? 16 a 22 anos, né? Que foi debatido pelo o pessoal da NTT, que teve aqui em Gurupi, e anteriormente, no dia anterior, tiveram em Palmas, né? Como é que você viu, você leu o edital, como é que está essa situação, na realidade? Olha, eles apresentaram o cronograma de obras que iam ser atacadas, né? E dentro da expectativa deles, do planejamento deles, estava aqui a nossa região, que é o trecho da BR-153, dentro do estado do Tocantins, estaria previsto o início das obras, mas depois de 16 anos do início da concessão. Além dessa duplicação, que era a intervenção principal dentro do trecho, as outras intervenções que poderiam ser feitas dentro do trecho, que são serviços como de iluminação, as passagens inferiores dentro do município, todas previstas também para esse período, que fica muito além da nossa expectativa e que nós já tínhamos de promessa no antigo modelo de concessão que tinha sido concessionado, que é a Galvão Engenharia, que tinha sido a vencedora. Então, assim, quando chegou essa notícia para a população e para nós da associação, vimos com uma maior tristeza, né? Eles colocaram que teria sido feito um estudo em relação ao tráfego que existe hoje, né, com o VMD e a perspectiva de crescimento. VMD é o veículo médio diário. Certo. E aí, dentro desse estudo deles, né, que além da quantidade de veículos que se leva em consideração a topografia, da região, a sinuosidade da pista, né? Ou seja, se tem mais retas ou mais curvas, então isso tudo é levado em consideração no estudo. O crescimento econômico da região, que eu acho que colocaram uma expectativa muito aquém do que nós estamos planejando e já é uma realidade em relação à lavoura que já existe, já a plantação de soja, a concessão que foi feita da Ferrovia Norte-Sul, que já foi concessionada para a Rumo, e a Rumo já tá com obras lá em Sumaré e na cidade de Imperatriz, fazendo 2 terminais muito grandes. Então, assim, são expectativas muito positivas, né, para o crescimento da região. E além disso, a TO 500 também, que já está com audiência marcada para dia 13, né? Dia 13 agora. Então, assim, é uma possibilidade bem realista, né, do que pode vir acontecer com o crescimento. E se você notar nos estudos que foram feitos, né, que a gente deu uma analisada, a diferença por mais que tenha outros inputs em relação a fazer uma perspectiva da melhoria, da intervenção, da duplicação, que o mais importante ainda é a questão do tráfego, que já existe. Então, e a diferença da contagem que foi feita no estado do Tocantins para o estado de Goiás, com alguns pontos que poderiam ser destacados apenas em Goiás, nós estamos até com alguns pontos de contagem aqui acima da quantidade de veículos no estado de Goiás. Então, assim, não vemos o porquê de tanto tempo para esperar a duplicação, sendo uma viabilidade para Goiás, e aqui depois só de 16 anos. Outra coisa é a questão da alça viária aqui em Gurupi também, que também não preveu, né, esse edital. Exatamente. No edital passado existia contemplado em fazer a alça viária, que vai desviar o tráfego que vem da 242, passando diretamente para a 153 ou vice-versa, desviando o tráfego de caminhões, né, dentro da cidade, que independente do funcionamento do pátio de Gurupi, hoje já contribui negativamente para o município, com acidentes aqui dentro
da cidade e várias outras coisas, o pavimento sendo desgastado e tendo ônus para a prefeitura, fios quebrados, então assim, são várias coisas que hoje já se tem a necessidade de pelo menos parte de uma alça do anel viário. E outra coisa também é a questão da marginal aqui, né? Na parte urbana aqui no Gurupi. Exatamente. Esse velho problema que deixou um trabalho incompleto, né? E assim, dentro da perspectiva do que temos já dentro além até lembrando, além de complementar a marginal que já temos comércio já à frente ali dos términos dela ali, por exemplo, no final, na parte sul, temos ali a Colorinha, onde tem ali a parte ali onde tem ali a Semar, né? Certo. Então, assim, já tem obras ali, já tem empresas funcionando que já necessitam dessa marginal. E no norte, mais ainda, que tem ali os galpões ali, tem a Toyota, até chegar no posto Décio ali, já seria de extrema necessidade de ter complementação daquela marginal. E, além disso, dentro das intervenções que estão previstas nesse edital, que essas obras estariam previstas no edital passado, tem as travessias urbanas, né? Porque a travessia urbana que estava sendo prevista aqui seria passarela. Então, e uma travessia com 2 passagens inferiores para poder fazer o tráfego da cidade do lado leste para o lado oeste. Que existe já uma quantidade de população do lado oeste de praticamente 40% já. Não existe acessibilidade também, né? Não existe nenhuma. Eu sou um cadeirante para vir do lado oeste aqui para o lado leste da cidade. Exatamente. Eu já presenciei ali o caminhoneiro descendo o caminhão para... E estudos que já foram feitos colocam mais ou menos em torno de 60%, 40% cada lado da região. 60% do lado leste, 40% do lado oeste. E a questão do pedágio, como é que ficou? O pedágio, aqui próximo a Gurupi, ao norte nós temos um pedágio próximo à Aliança, é mais ou menos 13, 14 quilômetros de distância do município de Aliança, no sentido sul de Aliança. E a outra praça de pedágio ficaria entre Figueirópolis e Alvorada, próximo a Alvorada, uns 18 quilômetros antes, 16, 17 quilômetros antes de Alvorada. Essa é a previsão que existe das 2 praças que Gurupi estaria no meio. Porém, mesmo não tendo praça no município de Gurupi, ainda assim o município teria a sua arrecadação através do ISSQN, ou pela proporção da rodovia onde passa pelo município, né? É só uns 15 quilômetros por aí, né? Por aí, é mais ou menos isso aí. Certo. E essa questão hoje, caso não aconteça a duplicação, essa rodovia também não tem um espaço essa questão daqui para a Aliança mesmo, né? Para alargamento da pista, para passar caminhão, como é que foi? Isso foi questionado no dia da audiência, inclusive no dia da audiência, que dentro das previsões dele lá para a duplicação, se teria, já que ia demorar tanto tempo, se teria alguma intervenção que nós chamamos da implantação da terceira faixa, que realmente consegue melhorar o fluxo do tráfego, né? Dá uma fluidez no tráfego, porém nem isso estava sendo contemplado dentro do escopo que está sendo licitado, né? Que vai para a concessão. Então, é mais um agravante em relação ao que foi apresentado para nós no dia da audiência. Hoje você apresentou vários pontos aqui, e tem muitos outros, né, que vocês devem, que é a parte mais técnica, né? Vocês pretendem redigir algum documento para apresentar para eles, oficializar com eles? Como é que você está fazendo? Sim, nós temos até o dia 13 de setembro, nós podemos fazer reivindicações dentro do processo, né, formalmente, né? Dentro do próprio site da NTT, tem a possibilidade de credenciarmos alguma reivindicação. Nós vamos redigir um texto da associação e vamos reivindicar tecnicamente, inclusive, para poder solicitar que tenha intervenção em relação ao que foi apresentado, principalmente nesses pontos que a gente já elencou aqui agora. Certo. E a questão da intervenção política também, isso é importante também que os políticos também façam a sua parte. Silas, né? Na verdade, assim, nós como associação, nós temos uma parte que, por ser uma associação de engenheiros, nós temos uma responsabilidade com a parte técnica em relação a toda essa demanda, todos esses pontos. Porém, até como associação, a parte política é importantíssima.
tanto da nossa parte em relação à solicitação aos políticos que nós temos no Estado, né, nossa bancada federal, quanto à participação deles efetivamente em Brasília e junto ao Ministério, porque no andamento que está esse processo de licitação, as justificativas técnicas, elas ajudam muito, né, até para conseguir provar alguma coisa de eficácia ou de falha em relação ao levantamento. Porém, a participação política na nossa bancada aqui do Estado, ela é fundamental nesse processo. Se não tivermos... Inclusive, é bom até caminhar junto com vocês apresentam a parte técnica e... Sim, né, sim, nós já temos algumas entidades em que nós temos já parceria, que a gente já anda junto, já que a gente já tem um convívio, e nós estamos providenciando essa documentação, né, e levantando isso para a gente poder dar entrada. Não, beleza. Agradeço por vocês, pelas informações aí, Dalton. Um prazer, sempre foi aberto aqui as portas aqui para é importante a gente contribuir pela é cidade. Importante a associação estar junto com a sociedade. Lembrando que a associação é a função dela. A função dela estatutária é apresentar soluções técnicas para a sociedade. Então, não mais do que a nossa função. Tá? Estamos abertos a qualquer dúvida. Certinho, obrigado.